Sejam bem-vindos. Senado Federal aprova projeto que aumenta a validade da CNH, Carteira Nacional de Habilitação, para até 10 anos. Proposta foi entregue pelo presidente Jair Bolsonaro em 2019 e faz uma série de mudanças no Código de Trânsito Brasileiro, CTB. Texto volta para a Câmara dos Deputados. Conheça ponto a ponto. O Senado Federal aprovou nesta quinta-feira 3 o projeto que aumenta para até 10 anos o prazo máximo de validade da Carteira Nacional de Habilitação, a CNH. O texto promove uma série de mudanças no CTB, Código de Trânsito Brasileiro, e deverá ser analisado novamente pela Câmara dos Deputados, porque foi modificado pelos senadores. O projeto é tratado como prioridade pelo governo. Em junho do ano passado, o próprio presidente Jair Bolsonaro foi pessoalmente à Câmara dos Deputados para entregar o texto. De acordo com o projeto, os prazos de validade passam a ser os seguintes: validade da CNH de 10 anos para condutor com idade inferior a 50 anos de idade. Validade da CNH de 5 anos para condutor com idade igual ou superior a 50 anos e inferior a 70 anos de idade. Validade da CNH de 3 anos para condutor com idade igual ou superior a 70 anos de idade. Mudanças no texto. Atualmente, a legislação diz que a prisão pode ser substituída por penas restritivas de direitos se o crime for culposo, ou seja, sem intenção. Desta forma, se o motorista embriagado ou sob efeito de drogas pratica lesão corporal e até homicídio, sua condenação pode ser convertida em uma pena alternativa. As penas privadas de liberdade são aquelas em que o condenado é preso. As punições variam entre reclusão para crimes graves, detenção para crimes menos graves e prisão simples para contravenções penais. Já as penas restritivas de direitos são aplicadas por meio de indenização, perda de bens e valores, limitação de fim de semana, prestação de serviços à comunidade e interdição de direitos. Veja o ponto a ponto. Além do prazo de validade da CNH, o projeto prevê uma série de mudanças no CTB, Código de Trânsito Brasileiro. Pontuação da CNH. O projeto também prevê limites diferentes de pontuação na Carteira Nacional de Habilitação, antes da suspensão, no prazo de 12 meses. 40 pontos para quem não tiver infração gravíssima. 30 pontos para quem possuir uma infração gravíssima. E 20 pontos para quem tiver 2 ou mais infrações do tipo. Os motoristas profissionais terão 40 pontos de teto independentemente das infrações cometidas. Esses condutores podem participar de curso preventivo de reciclagem quando atingirem 30 pontos. A legislação atual prevê a suspensão da carteira sempre que o infrator atingir 20 pontos. O projeto original do governo previa uma ampliação geral de 40 pontos para todos os motoristas, independentemente da vinculação por infração incluída na Câmara dos Deputados. Avaliação psicológica. O relator incluiu a exigência de avaliação psicológica quando o condutor se envolver em acidente grave para o qual tenha contribuído, for condenado judicialmente por delito de trânsito,
estiver colocando em risco a segurança do trânsito por decisão da autoridade de trânsito. Cadeirinha. O projeto aprovado determina também a obrigatoriedade do uso da cadeirinha para crianças de até 10 anos que ainda não atingiram 1,45 m de altura. Pelo texto, o descumprimento desta regra ocasionará uma multa correspondente a uma infração gravíssima. A proposta original do governo previa que a punição para o descumprimento fosse apenas uma advertência por escrito, sem a multa. Pela proposta do Executivo, a cadeirinha seria necessária para crianças de até 7 anos e meio. Exames toxicológicos. O texto mantém a obrigatoriedade de exames toxicológicos para motoristas nas categorias C, D e E, que fizerem a renovação da CNH. O fim da obrigatoriedade do exame era um dos pontos polêmicos do texto e foi alvo de críticas de parlamentares e entidades ligadas ao setor. Segundo a proposta, quem tem idade inferior a 70 anos também terá que submeter ao exame a cada 2 anos e meio, independentemente da validade da CNH. Objetivo é impedir que eventual mudança do prazo da carteira implique em alteração na periodicidade do exame. Exame de aptidão. O texto determina ainda que os exames de aptidão física e mental sejam realizados por médicos e psicólogos, peritos examinadores, com a titulação de especialista em medicina do tráfego ou em psicologia de trânsito, respectivamente. A legislação atual não deixa explícita essa exigência e os requisitos constam apenas em resoluções do CONTRAN. Pela proposta, os exames devem ser avaliados, entre aspas, objetivamente pelos examinadores, o que subsidiará a fiscalização sobre o profissional credenciado feita pelos órgãos de trânsito em colaboração com os conselhos profissionais. Motocicletas. O projeto estabelece regras para a circulação de motocicletas, motonetas e ciclomotores quando o trânsito estiver parado ou lento. Pelo texto, os motoristas devem transitar com velocidade compatível com a segurança dos pedestres e demais veículos nessas situações. A proposta cria ainda uma, entre aspas, área de espera para motociclistas junto aos semáforos. O projeto diz que haverá uma área delimitada por 2 linhas de retenção destinada exclusivamente à espera desses veículos próximos aos semáforos, imediatamente à frente da linha de retenção dos demais veículos. Recall. O projeto torna o recall das concessionárias, convocação de proprietários para reparar defeitos constatados nos veículos, uma condição para o licenciamento anual do veículo a partir do 2º ano após o chamamento. Cadastro positivo. A proposta cria o Registro Nacional Positivo de Condutores, RNPC, em que serão cadastrados os condutores que não tenham cometido infração de trânsito sujeita à pontuação nos últimos 12 meses. O cadastro positivo vai possibilitar que estados e municípios concedam benefícios fiscais e tarifários aos condutores cadastrados. Inicialmente, o relatório previa que a Semana Nacional de Trânsito, comemorada em setembro, haveria um sorteio no valor de 1% do montante arrecadado para as multas para premiar os motoristas do cadastro. Contudo, Juscelino Filho retirou essa parte ao acolher uma emenda de plenário. Escolinhas de trânsito.
O projeto prevê a criação de escolinhas de trânsito para crianças e adolescentes com aulas teóricas e práticas sobre legislação, sinalização e comportamento no trânsito. Consulta pública. As propostas de normas regulamentares a serem editadas pelo CONTRAN deverão ser submetidas à consulta pública antes da entrada em vigor. O objetivo é dar mais transparência às decisões do Conselho. Multas administrativas. O parecer propõe a isenção de pontos na carteira de motorista em algumas situações de infrações de natureza administrativa. Por exemplo, conduzir veículo com a cor ou característica alterada. Conduzir veículo sem os documentos de porte obrigatório. Portar no veículo placas em desacordo com as especificações e modelos estabelecidos pelo CONTRAN. Deixar de atualizar o cadastro de registro do veículo ou de habilitação do condutor. As multas para essas situações, contudo, serão mantidas. Veja outros pontos do projeto. Reprovação de exame. O projeto revoga dispositivo que determinava que o exame escrito sobre legislação de trânsito ou de direção veicular só poderia ser refeito 15 dias depois da divulgação do resultado em caso de reprovação. Faróis. O texto determina a obrigatoriedade de manter os faróis acesos durante o dia, em túneis e sob chuva, neblina ou cerração e à noite. A proposta, contudo, flexibiliza a obrigatoriedade dos faróis nas rodovias previstas atualmente em lei. Pela proposta, a obrigatoriedade é apenas para veículos que não tenham luzes de rodagem diurna em rodovias de pista simples. Capacete sem viseira. A proposta altera trecho do Código de Trânsito Brasileiro que trata da obrigatoriedade do uso do capacete, retirando a menção sobre a viseira, o que atualmente é considerado infração gravíssima. O não uso da viseira no capacete ou dos óculos de proteção ganhou um artigo separado na lei, tornando-se infração média. Aulas à noite. O projeto também retira a obrigatoriedade de que parte das aulas de direção sejam feitas à noite. Policiais legislativos. O texto prevê que os policiais legislativos da Câmara dos Deputados e do Senado, mediante convênio com o órgão ou entidade de trânsito local, poderão autuar os motoristas em caso de infração cometida nas adjacências do Congresso Nacional, quando estiverem comprometendo os serviços ou colocando em risco a segurança das pessoas ou o patrimônio do Legislativo. Os autos de infração serão encaminhados ao órgão competente. Senado Federal aprova projeto que aumenta a validade da CNH para até 10 anos. Proposta foi entregue pelo presidente Jair Bolsonaro em 2019 e faz uma série de mudanças no CTB, Código de Trânsito Brasileiro. Texto volta para a Câmara dos Deputados. Nós vamos deixar a fonte desta matéria na descrição do vídeo. Hoje é sexta-feira, 4 de setembro de 2020. Muito obrigado a todos.